Jamais esquecerei a experiência que vivi naquele lugar. Você deve ouvir isso para saber mais sobre as coisas que eu vi. E por que você deve tomar cuidado lá fora. O mundo é sombrio. Minha vida ficou traumatizada por esse evento. Sinto que escrever sobre isso ajuda a liberar algumas das terríveis lembranças que aconteceu. Minha pobre família. Quando eu era mais jovem, minha família comprou uma bela casa no que parecia ser no meio do nada. Era barato e apenas 5 quilômetros da minha escola. Era maravilhoso. Eu me lembro de todas aquelas vezes que eu costumava brincar no jardim com os meus brinquedos e pensar como grande a vida era. A escola obviamente era uma chatice, mas a ideia de que este lugar era meu parque de diversões natural era incrível. Eu era o filho único, então tive que inventar alguns jogos para me manter entretido quando os meus pais saíam. Minha vida era brilhante. Todos os dias depois da escola eu voltava para casa, correndo lá fora, então entrar no meu mundo por horas. A vida era maravilhosa. No entanto, havia duas perguntas que começaram a me incomodar depois de um longo tempo. Primeiro, era que meus pais nunca me permitiam entrar em seu quarto e sempre deixavam a porta firmemente trancada. Isso nunca realmente me incomodou no início. Mas então percebi que a coisa toda em si era estranha. A segunda questão é que haviam campos que rodeavam nosso quintal e esses campos eram cheios de turbinas eólicas. Não entendia para que elas serviam naquela época. Foi há muito tempo atrás. Essas turbinas precisavam ser infinitas. Faziam-me me sentir muito fraco e vulnerável. Elas pareciam olhar para você com os braços girando e girando e girando durante todo o dia. Disseram-me para nunca ir a esses campos. Não foi por causa das turbinas. Ah, não. Foi por causa de uma figura que podia ser vista distante durante todo o dia e toda a noite. Que diabos era aquilo? Um dia, minha mãe foi à cidade e ela me deixou sozinho em nosso labirinto de uma casa. Digamos que foi irresponsável da parte delas. Eu tinha apenas 9 anos e meu pai estava no trabalho. Então, ninguém poderia cuidar de mim. De qualquer forma, eu só aceitei e ela saiu. Fiquei muito feliz de estar sozinho. Eu poderia brincar com meus próprios jogos em casa e ninguém poderia me deter. Eu estava em êxtase. Eu não perdi tempo e fui para fora do jardim. E as turbinas novamente pareciam olhar para mim, convidando-me para os campos onde eles trabalhavam. Eu não pude desistir. Ninguém estava lá para me repreender. Então, podia escapar por alguns minutos. Caminhei lentamente pelo meu jardim, chutando alguns brinquedos para fora do caminho. Minha mente começou a imaginar e inventar histórias. Olhei para a esquerda, olhei para a direita. Depois me virei para ver se alguém podia me ver. E continuei em direção à cerca no meu jardim e no campo. Subi por cima do muro com muito esforço, como um vento tentando mover-se do seu lugar. Eu consegui pular a cerca de madeira e olhei com temor ao ver essas coisas. Então olhei para baixo, na planície e noite, que aquela figura, ela estava muito longe, mas meus pais nunca saberiam o que eu fiz essa tarde. Então comecei a atravessar o campo. Mantive meus olhos na figura. Não senti medo enquanto eu continuava em direção das turbinas, mas achei que deveria voltar para trás. Não queria mais ficar naquele campo. Não porque estava com medo disso. Geralmente não gostava das turbinas. Dessa vez era porque eu estava entediado. Qual foi a razão disso tudo? Provavelmente sabiam que era apenas estátuas ou algo assim. Eles só diziam para me afastar, para não sair da vista deles. Cada criança deve explorar. Faz parte do crescimento. Eu comecei a voltar para trás, mas com isso, o céu de repente ficou escuro, muito escuro. Deve ter chegado uma nuvem de tempestade. Ótimo. Agora eu podia ficar todo molhado e seria apanhado por os meus pais. Comecei a correr de volta para casa. Algo não parecia certo. Todo meu corpo começou a sentir formigamento, como um arrepio gelado. Eu corri de volta para casa e levou um tempinho para dar uma olhada rápida no campo. Foi quando eu notei isso. A figura havia movido. Não era impressão minha. Eu não pensei em nada na época. Corri para o meu quarto e olhei pelas janelas e percebi que ela novamente havia se movido.
A figura agora estava olhando para casa. Normalmente ela só passava pelas turbinas. Passei o resto da noite pensando em tudo que tinha acontecido naquele campo. O que era essa coisa? Tinha que ser uma pessoa. Talvez estivesse preso. Se ele não foi embora, talvez seja porque ele estivesse precisando de ajuda, certo? Eu fui para a cama naquela noite, me sentindo um pouco estranho. Não tendo medo apenas. Apenas estranho. No dia seguinte, minha mãe saiu de novo. E ela me deu a opção de ficar em casa ou sair com ela. Eu fui com ela? Claro que não. Eu fiquei em casa e voltei para os campos com uma sensação de medo no meu estômago. Eu não sabia por quê. Essa pessoa parecia solitária. Eu precisava perguntar o que ela estava fazendo. Eu arranquei alguma coragem e comecei a caminhar. Eu nem pisquei, eu só mantive meus olhos sobre a figura durante toda a caminhada. Ela definitivamente estava olhando para mim, sem dúvidas. Eu acenei para ele e que por sua vez não recebi nenhum gesto de volta. Conforme me aproximava, notei a roupa que a figura estava usando. A maioria das roupas da figura era vermelha. A figura usava um chapéu com uma pena branca no topo. Até mesmo os sapatos eram vermelhos. Poderia ver o rosto e ele estava pintado de azul. Parecia que seus lábios estavam pintados de branco e essa pessoa era um palhaço. O que um palhaço estava fazendo no meio de um campo observando minha casa? Olá? Eu gritei. Não houve resposta. Eu estava em uma distância justa para o palhaço. A pessoa certamente era um homem. Chamei o palhaço. Nenhuma resposta ainda. O que estava fazendo aqui? Eu perguntei. De repente, o palhaço, num piscar de olhos, o palhaço levantou um pouco a cabeça. Eu dei 2 passos para trás. Está me ouvindo? Eu perguntei. Você deveria dar mais passos para trás. O palhaço finalmente me respondeu. Qual é seu nome? Eu continuei a interrogá-lo. Nome não importa. Estou aqui porque quero estar aqui. Eu moro aqui, criança. Respondeu o palhaço. Não, na verdade eu moro aqui. Eu disse tranquilizando. Eu moro aqui, você me perturbou. E aqueles que me perturbam me ajudam a pintar. Eu fiquei confuso sobre essa última parte. Ajudá-lo a pintar o quê? O que quer dizer? Eu vou contar para minha mãe sobre isso. Eu disse com uma autoridade infantil. Claro que pensei que estava certo. Era uma criança, eu era o chefe nessa conversa. Pelo menos assim pensei. Sua mãe vai recusar acreditar em você, garoto. Ela é apenas uma mulher sem coração. Ela já me viu. Por que você acha que ela não quer que você venha no campo? Ela sabe de mim. Ah, eu avisei. Eu realmente avisei. Eu estava ouvindo atentamente. Minha mãe esteve aqui? É por isso que ela estava me dizendo para ficar longe? Não, não pode ser. Isso deve ser meu pai caracterizado. Eu pensei que era uma piada cruel para me manter longe desse campo. Para de brincar, pai. Eu gritei. Você acha que o seu papai vai vir te salvar? Não, ele não vai. Você sabe, os seus pais te deixam muito tempo sozinho, não é? Você sabe o que eu quero dizer. Você está sempre deixado sozinho em casa. Por que acha que isso acontece? Eu disse a ele. E os avisei. Eles estão assustados. Eles têm medo de mim. Esperei por você por um tempo, garoto. Quando eles estão fora, eu não estou. Como você sabe que eles te deixam sozinho? Quem é você? Eu gritei. Seu pior pesadelo, ele me citou. Eu me virei e corri o mais rápido que pude. Eu corri e corri e corri por um longo tempo. Olhei para trás e ele tinha ido. Eu corri de volta para minha casa. Meus pais ainda não tinham chego. O céu estava de noite e escuro. Eu destaquei a chorar e fui para o telefone. O telefone foi quebrado em pedaços. Alguém já devia estar em casa. Ah não, não pode ser. Eu tinha que sair da casa. Eu estava nas inundações de lágrimas. E meus olhos ardentes mantinham a borrar tudo. Esfreguei-os violentamente quando repetidamente tentei abrir a porta da frente. Mas ele estava do outro lado impedindo de eu abrir. Eu ficava puxando a porta, mais nada. Se essa coisa queria meus pais fora de casa por qualquer motivo, seria por algo no quarto deles? Tentei sacudir para fora o pensamento, mas ele manteve nublada a minha mente. Ouvi barulhos vindo da cozinha, enxugando as lágrimas.
Fui em cima e invadi o quarto da minha mãe, sem pensar em qualquer coisa, uma vez que a porta tinha quebrado na parede ao lado dele. Fiquei em silêncio. Não queria escrever sobre isso, mas pendurado no teto era meu pai. 3 correntes surgiam do teto, cada um cravado nas suas costas, o sangue ainda escorrendo no seu corpo sem vida. Eu vomitei, continuei vomitando toda vez que olhava para as coisas. As paredes estavam cobertas de palavras, e depois de arremessar meus olhos para longe do corpo, várias vezes notei que a palavra era todos iguais. Sacrifício. De repente, quando eu olhei para a porta, era ele, o palhaço. Eu gritei enquanto ele caminhava aproximando, mas na minha direção ele segurou um pincel na mão e na esquerda um pote de tinta. Eu te avisei e ele falou: o pote de tinta veio em minha direção na cabeça. Eu gritava ao cobrir os olhos. Então eu acordei. Isso parece ser uma trama estúpida, não é? Mas não é. Por favor, continue escutando. Você tem que descobrir a verdade. Foi um sonho. E era de manhã cedo. Eu sonhei com um calvário. Caminhei lentamente lá para baixo, segurando a minha cabeça. Ela doía muito. Devo ter esperneado no meio da noite por causa do pesadelo. Bati com a cabeça e fui vomitar devido aos meus sonhos. Fez-me sentir mal do estômago. Talvez eu estava ficando doente. Eu chamei pelos meus pais. Nenhuma resposta. Eles devem estar lá fora. Eu fui para a porta de trás. Abriu-a e, mancando do lado de fora, eu chamei de novo. Ainda sem resposta, caminhei até a borda do jardim para ver se eles estavam nos campos. Eu vi alguma coisa à distância. Achei que eram eles. Gritei. E a figura olhou para mim e acenou. Fiquei feliz de saber que meus pais estavam sãos e salvos e que eu ia ficar bem. As turbinas não estavam girando naquela manhã. Passei o resto da manhã assistindo TV e eu não me incomodei olhando pelas janelas para ver onde eles estavam. Eu estava muito envolvido assistindo desenhos animados. Por falta das 4 da tarde, eles ainda não haviam retornado para casa. Fui lá para fora procurá-los e foi quando eu parei congelado no meio do jardim. Uma das turbinas estava vermelha. Quando eu olhei para ele, eu gritei de horror. No final de 2 dos braços da turbina, havia um corpos girando e girando e girando. A figura à distância começou a acenar para mim novamente. Ah, não. Não podia ser. Isso foi um sonho. Era uma concussão. O pote de tinta tinha me feito desmaiar. Foi quando notei que a escrita em cima do muro não estava lá antes. As palavras me fizeram sofrer por incontáveis anos até agora. Obrigado por me ajudar a pintar.